E aí pessoal, tudo bem com vocês? Desde já, se você chegou até aqui, seja muito bem-vindo. Peço que você já se inscreva, já ativa o sininho das notificações, já se inscreva aqui no canal para que sempre eu possa estar trazendo aqui mais conteúdos e você ser notificado aí do conteúdo, beleza? Então, me chamo Renato Santana, sou um profissional do desenvolvimento pessoal e hoje a gente vem trocar essa ideia, a gente vem bater esse papo aqui, trazendo sempre aquela visão ao qual a gente, com certeza, se a gente agregar em nossa vida, a gente vai estar evoluindo, a gente vai estar criando uma nova mentalidade, criando um novo posicionamento. Para quê? Para que isso nos sirva, de trampolim, para que a gente consiga ir para um outro nível, consiga ter uma outra mentalidade. Por que eu falo isso? Hoje em dia as pessoas estão muito naquela corrida dos ratos, não do rato em si, é modo de falar, é um modo de se expressar, tá? Naquela corrida dos ratos de que elas precisam convencer a outra pessoa, elas precisam provar para a outra pessoa de que de repente o ponto de vista dela tá certo. E aí as pessoas estão muito nessa troca e estão esquecendo o básico. Estão esquecendo daquele momento de prosa, daquele momento de conversa, aquele momento agradável, aquela energia que vai e que volta, a mesma energia em que eu estou tendo agora aqui com vocês. E já que a gente está tendo essa mesma energia, você podia já se inscrever, deixar seu like aqui no vídeo, de repente deixar o comentário aqui falando a respeito, se já aconteceu aí determinadas situações com vocês, mencionar de repente ali um fato que aconteceu com vocês, eu com certeza responderei, ficarei muito grato também e com certeza ficarei feliz em saber aí se fez sentido para você. Ficarei feliz em saber um pouco aí desse acontecimento que aconteceu aí na sua vida, beleza? Então, todo mundo, a grande parte das pessoas hoje ainda tem esse loop na mente de que tem que convencer alguém. E aí é onde a gente para ver, a gente para pensar que cada pessoa, ela tem as suas crenças, ela tem a sua maneira de acreditar, ela tem as suas verdades. Por exemplo, aquilo que está certo para você pode não estar certo para mim. Aquilo que está certo para mim pode não estar certo para você. E tá tudo certo. Você tem suas verdades absolutas e eu tenho as minhas verdades absolutas, que faz sentido para mim, assim como as suas faz sentido para você. E aí as pessoas estão muito nessa, chega um momento ali de conversa, de troca ali de informação, de troca de conhecimento, de troca de energia, e as pessoas ainda passam muito tempo aí tentando convencer a outra pessoa do que é certo e do que é errado. Então a gente precisa entender que na medida em que a pessoa tem o ponto de vista dela, tem a forma dela de acreditar em alguma coisa, não é que isso esteja certo ou que esteja errado, mas isso ao qual a pessoa acredita é a maneira dela e tá certo para ela. Se não tá certo para você, tudo bem, mas isso, a forma em que ela acredita, a maneira ao qual ela acredita, o pensamento, a ideia que essa pessoa acredita, tá certo para ela. Independente se tá certo ou errado, mas para ela tá certo. E por que que você fica querendo fazer com que a outra pessoa mude a sua maneira de pensar, mude a sua forma de pensar, mude a sua maneira de agir, se é uma realidade absoluta para ela? Não é que ela esteja certo, não é que ela esteja certa, não é que ela esteja errada, mas se for certo ou errada, para ela tá tudo certo, para ela tá tudo bem, é a forma que ela sabe. De repente você aprendeu fazer alguma coisa e você ensina outra pessoa a
fazer aquela mesma coisa. Por exemplo, vamos dizer que você seja um borracheiro, só fazendo uma analogia aqui rápida. Vamos dizer que você é um borracheiro, você aprendeu a tirar um pneu de um carro, você aprendeu a ir lá, a de repente trocar aquele pneu, voltar e colocar no veículo, colocar no carro ali. Você aprendeu a fazer isso, você aprendeu a fazer isso do seu jeito. E aí chega uma pessoa nova na oficina, uma pessoa que está aprendendo ali na oficina com você, e aí você vai ensinar esse mesmo trabalho a essa pessoa. E aí você ensina do seu jeito. Só que de repente o seu jeito não é a mesma forma que aquela pessoa vai aprender também. Não é a mesma forma, porque a maneira dessa pessoa trabalhar, a maneira dela aprender as coisas é diferente da sua. E com isso tem muitas horas que chega um ponto que aquela pessoa está ensinando a outra pessoa e fala, mas você não aprende as coisas, você é difícil demais de entrar na mente, é difícil demais de pegar as coisas, mas não é. Cada pessoa tem seu tempo, cada pessoa tem sua forma, e isso é para tudo. Tem muitas pessoas hoje que trabalham em um escritório, que trabalha em uma determinada função e chega de repente uma pessoa para substituir ali um cargo, substituir uma função. Chega uma pessoa, de repente uma pessoa nova, um aprendiz ou uma pessoa que está entrando ali na empresa e vai aprender determinadas funções. E nesse aprendizado de determinadas funções, quem está ensinando para aquela pessoa quer que aquela pessoa aprenda o mais rápido possível, ou às vezes aprende até no tempo dela. Só que isso não é possível, porque cada pessoa tem sua forma de aprender. Ela tem o seu tempo de aprender as coisas. E aí é onde a gente vê muito aquelas pessoas que falam, mas essa pessoa não vai dar certo aqui. Essa pessoa ela não vai dar certo porque essa pessoa é lerda demais, é muito devagar, tem dificuldade em aprender as coisas. Só que as pessoas param de perceber que essas pessoas elas têm o tempo delas. Elas precisam de tempo, porque cada pessoa tem um funcionamento. De repente essa pessoa ela é acostumada em trabalhar em um ambiente ao qual não tem uma determinada pressão. De repente essa pessoa ela já é mais aquela pessoa estratégica que funciona com calma para tomar a decisão certa. E de repente essa pessoa vem de uma outra realidade. E aí a gente tem que ter esse tempo, porque na medida em que a gente entende isso, a gente para de tentar convencer as pessoas do nosso ponto de vista, da nossa mentalidade, do nosso conhecimento, e a gente passa a viver, a sentir aquele momento. A gente passa a viver, a sentir aquele momento, para a gente realmente perceber qual a realidade daquela pessoa, porque é a partir daí que você vai conseguir fazer a diferença na vida dessa pessoa. Eu já vi muito, já presenciei muito, eu já trabalhei em uma grande empresa que fazia prestação de serviço na área de cobrança, na área de fechamento de acordo, na área de fechamento de contrato, na hora de fazer negociação. Eu já prestei esse determinado serviço. Então eu já percebi muito que durante esse tempo que eu trabalhei nessa empresa, existiam muitos funcionários novos e também colaboradores ali mais antigos de casa até, que já prestavam esse tipo de trabalho aí já por um determinado tempo. E essas pessoas, elas estavam em ligação com os clientes e elas não queriam dar oportunidade para o cliente conversar, para o cliente expor aquilo que ele estava passando no momento. Esse pessoal não dava oportunidade para esse cliente. E é aí onde essas pessoas perdiam a energia, perdiam a proximidade com essas pessoas. A partir do momento em que você dá oportunidade a essa pessoa para ela falar, para ela desabafar, para ela falar o que ela está sentindo,
É justamente esse momento que você precisa ficar calado, que você precisa ficar em silêncio. Para quê? Para que você viva esse momento, para que você entenda, para que você realmente esteja presente naquele momento. E hoje em dia, isso não acontece mais. Sabe por quê? Porque tem uma reunião na sua empresa, na empresa que você é líder, é chefe, é encarregado, é gerente, é dono, e você chega lá, você é o dono da razão. Você chega lá e você, entre aspas, né, você vomita o que você tem para falar ali. Pessoal, entendeu? Entenda uma coisa. Por mais que as pessoas elas não entenderam, mas como você é o dono da verdade absoluta, você está numa posição ao qual as pessoas são subordinadas a você, isso como um líder, como um encarregado, como um chefe, como um dono, um gerente, independente. Você precisa entender que as pessoas elas são subordinadas a você e você é o dono da verdade. Você está ali determinando tarefa, delegando funções, falando o que você quer, tal. E na maioria das vezes você não dá espaço para que as pessoas falem de repente alguma coisa que vai agregar valor dentro da sua operação, dentro da sua logística, dentro da sua empresa. Por quê? Entenda uma coisa. Seus colaboradores, eles estão vivendo na prática e pode acontecer que algum desses colaboradores teve uma experiência ao qual naquele determinado momento você precisou de repente resolver outra situação. E esse colaborador ele teve essa experiência de repente em uma ligação, de repente em uma conversa com o cliente, de repente em uma vivência, de repente na prestação de um serviço, no atendimento ao público. Essa pessoa teve de repente ali, teve essa pessoa teve um insight naquela hora, essa pessoa teve uma percepção diferente, essa pessoa teve uma ideia diferente que nessa reunião essa pessoa ela pode agregar. Então, ao invés de você perguntar, pessoal, alguma dúvida? Pessoal, usa essa expressão. Em uma hora de reunião, em uma hora de encontro, em uma hora de bate-papo, seja humilde. Por quê? A partir do momento em que a gente faz uma reunião, que a gente participa de repente de um grupo de conversa, a partir daquele momento que se junta a equipe, se junta todo mundo ali, e você não dá essa oportunidade, essa abertura para que as pessoas se sintam acolhidas, se sintam fazendo parte de repente da empresa, de repente daquela equipe em específico, essas pessoas elas se fecham. E a partir desse momento que você fala, que você age dessa forma que essas pessoas se fecham, ali se fecham insights, ali se fecham experiências, se fecham ideias. Por exemplo, você trabalha numa empresa ao qual você sente que o atendimento está com uma certa falha, um certo ponto de melhoria. Você entende que precisa melhorar ali um pouco nessa parte de atendimento. Só que nessa empresa tem diversos funcionários e de repente alguém desses funcionários já trabalhou em algum determinado departamento de atendimento em outra empresa. E essa pessoa com certeza ela tem um conhecimento a mais, ela tem uma bagagem a mais. E na reunião você fala, pessoal, a gente precisa dar uma atenção a mais, tal. Nessa área de atendimento a gente está com isso, a gente está com a demanda alta, está tendo reclamação, está tendo um certo desgaste nessa área. E aí a gente precisa dar uma atenção a mais, tal. E fica sempre nesse loop, sempre mencionando que tem que melhorar, tal. Mas você não se abre para que as pessoas de repente sugira, traga ali uma sugestão, traga uma ideia, traga uma mente, e de repente você vai lá e fala, é melhor eu ir lá e contratar um especialista, contratar uma pessoa que é perito nessa área, que tem um conhecimento grande nessa área, sendo que às vezes tem uma pessoa aí dentro da sua equipe que, se essa pessoa mencionar dois fatores, dois tópicos,
2 temas ali para vocês, já vai fazer uma grande diferença. Não que não precise treinar o pessoal, não que não precise capacitar o pessoal. Pelo contrário, sempre precisa capacitar. Tem um dado de pesquisa que fala que em torno de 60 a 50% das empresas investem em torno de 20 minutos de treinamento em seus colaboradores. Ah, Renato, mas como assim em torno de 20 minutos? Em torno de 20 minutos anual. Por quê? A partir daquele momento que você aplica um treinamento, não tem como em um treinamento aqueles colaboradores eles absorver todo o conhecimento. Então, em cima dessa pesquisa, que pesquisadores fizeram esse levantamento, isso acompanhando diversas pesquisas, chegou aí a um número que estipulou, isso é tipo assim, é uma métrica que foi estipulada em cima do acompanhamento de alguns treinamentos que estavam sendo aplicados em determinados setores. E aí se chegou a esse dado que esses colaboradores não absorviam 100% desse treinamento. O que eles absorviam era semelhante a 20 minutos de treinamento. Olha só aí esse dado, essa informação que eu acredito que é muito relevante. Agora, imagina, você contrata uma pessoa, um especialista para fazer um treinamento na sua empresa, com sua equipe, beleza. E aí contrata uma vez esse treinamento, contrata uma vez esse profissional e esse profissional vai lá e aplica o treinamento. E aí não contrata mais esse profissional ou não chama alguém para fazer um treinamento, dar uma palestra, de repente rolar uma conversa ali com a equipe, não chama mais ninguém. E aí nessa única vez, o conteúdo que a equipe absorveu é o equivalente a 20 minutos do treinamento. Ah, Renato, mas o treinamento foi 1 hora e meia, não importa. O equivalente é a 20 minutos. Por quê? 75% de toda uma comunicação vem da parte visual, vem de comportamento, vem de outros fatores. 7% do conteúdo passado é que é absorvido. Ou seja, 7% desse conteúdo é que é absorvido. Então, se em 2 horas de palestra, praticamente se é mais observado em relação ao espaço, em relação a luzes, a slides, a iluminação, a pessoa que está ministrando, né, ali o treinamento, tudo isso é visual, tudo isso são distrações. E se todo o conteúdo transmitido, que é absorvido, é 7%, ou seja, 7% de 20 minutos, 20 minutos já não é muita coisa comparado a essa estatística sobre absorção de conteúdo. E quando se fala em uma pesquisa que fala que toda a mensagem ali, todo o conteúdo da mensagem é absorvido 7% em cima desses 20 minutos, que é o equivalente mencionado aí por essa pesquisa, então ainda cai esse número ainda mais. E se você contrata uma pessoa para dar um treinamento, uma pessoa para dar uma palestra, alguma coisa do tipo, uma vez, imagina a quantidade de conteúdo, ou seja, esses funcionários, esses colaboradores têm uma absorção de conteúdo muito baixa. Então que a gente entenda isso. E com isso a gente, dentro de uma reunião, dentro de um treinamento que você der para a sua equipe, que você abra oportunidades para que esse pessoal ele se exponha, para que esse pessoal se sinta também acolhido nessa empresa, acolhido ali a ponto de que elas se sintam à vontade. Para quê? Para que exponham de repente suas ideias, de repente suas opiniões, de repente uma vivência que elas já viveram,
e isso vai trazer tamanho resultado. Então é aí aonde a gente precisa entender que não adianta só a gente falar, a gente falar, a gente falar. De repente a gente ficar em silêncio e ouvir, a gente ficar em silêncio e ouvir, vai trazer muito mais resultado. Existe uma frase que diz: até um bobo, quando ele está em silêncio, ele se passa por sábio. Ou seja, na Bíblia também menciona uma frase semelhante a essa. E isso faz total sentido. Por quê? A partir daquele momento que você mais fica em silêncio, ao conversar com alguém, a gente tira, por exemplos, se a gente mais novo, a gente que está aí mais ou menos uma faixa etária aí até 30, 35, 40 anos, a gente em algum momento a gente tem uma conversa com pessoas de mais idade, pessoas mais vividas, com mais experiência, pessoas ali de seus 70, 80 anos, essas pessoas vão contar histórias, vão contar experiências que elas já tiveram nas vidas delas, que com isso, caso a gente preste atenção, a gente vai aprender muito. Você que busca de repente se tornar um empreendedor, se tornar uma pessoa de sucesso, se tornar uma pessoa que vai começar ali a abrir seu negócio, começar a fazer venda, começar a contratar um pessoal, procura pessoas ali mais experientes, pessoas que já viveram, de repente um empresário de sucesso, uma pessoa que já empreendeu, uma pessoa que já tem uma história, de repente teve uma linha ali, teve aquele negócio ao qual você também quer abrir, ao qual você também quer começar a desenvolver esse empreendedorismo nessa área. Procura uma pessoa que já teve sucesso nessa área, uma pessoa que já empreendeu nessa área e conversa com essa pessoa. Conversa com essa pessoa estando presente para você aprender, para você extrair conhecimento. Eu tenho certeza que vai servir mais do que você investir R$1.000, R$2.000 em um treinamento, em uma determinada escola que oferece curso, ou de repente fazer, sei lá, um treinamento com uma pessoa ali que de repente não tem tanta experiência assim, porque essa pessoa praticamente ela aprendeu tudo ali sem colocar em prática. Então entenda muito isso, que tem como a gente aprender muito com pessoas que já viveram, pessoas que já experienciaram, já foram não, continua sendo referência naquilo. Por quê? Por mais que essa pessoa não faça hoje, mas essa pessoa ela já fez acontecer na prática, ela já colocou a mão na massa. Então isso é que nos dá referência, é que nos dá conhecimento, nos dá hora de voo. Então que a gente entenda que não é só simplesmente ir lá e conversar, convencer alguém, aquela pessoa mudar de postura, mudar o conhecimento dela. As pessoas estão se perdendo hoje. Isso eu não estou falando de mim, de vocês, eu estou falando dentro das empresas também. Dentro das empresas também eu já experienciei, eu já vivenciei isso, de forma que já me deparei com líderes de turma, de equipe, de uma equipe ali, onde esse líder, ele colocava situações ao qual ele não tinha o domínio daquela situação. Ele pedia demandas para seus liderados que ele não tinha o domínio. Aliás, ele nem sabia como fazia aquilo. Eu trabalho nessa área de segurança privada, de portaria e tal. E uma vez eu me deparei com um encarregado nessa área que ele pedia para fazer determinadas abordagens em pessoas normais, pessoas com atitude, né, suspeita e tal. E beleza. E aí chegou um ponto que a gente entre aspas, algumas pessoas que estavam entrando na empresa, pessoas novas na empresa, elas ficavam em dúvida qual o padrão de abordagens a se fazer. E aí perguntaram aí para essa pessoa, qual o padrão de abordagem que se faz? Qual o padrão de abordagem que vocês querem que a gente faça aqui?
E essa pessoa, ela não soube explicar, ela não soube falar, ela não soube mostrar o tipo de abordagem. Primeiramente, se você precisa, se você precisa ter uma comunicação clara com seus liderados, primeiro você tem que entender o que é que você quer. Não adianta nada eu chegar para você e falar, vai no mercado e compra isso, tal. Compra determinados produtos, cebola, alho, milho, tal, não sei o que mais, carne, verdura e tal. Não adianta, eu sei que é simples, é simples. Agora, você vai pegar e vai no mercado e vai comprar tudo isso. E aí você vai chegar com uma carne para mim que não é a carne que eu queria para fazer tal comida. E aí é a partir desse momento que vai gerar o atrito. Vocês estão me entendendo? É a partir dessa hora que vai gerar o atrito. Porque eu vou chegar para você e vou falar, mas não era essa carne que eu queria. Não, essa carne não serve para fazer tal prato, tal comida. Essa carne não serve, não é esse tipo de carne. E aí você vai dizer, mas você está errado porque você não me falou qual é a carne. Você está entendendo essa confusão? Mas não é esse milho aqui que eu pedi, esse milho não é o milho específico para fazer tal hambúrguer, para colocar em tal pizza, tal. Tem um milho específico, não é esse molho e tal. Tá, mas você não me falou qual molho que era. Então é justamente isso, não adianta você pedir algo para alguém e você não saber o que é aquele algo e como você quer aquele algo. E isso acontece muito hoje nas empresas. Por exemplo, ontem eu fiz um planejamento estratégico com um empresário, com um empreendedor aqui da cidade, onde ele tinha essa dificuldade com os seus liderados, com a sua equipe, onde ele pedia algo para os seus liderados e os seus liderados entregavam outra coisa. E foi aí onde eu direcionei ele para que ele fizesse o seguinte: explicasse o trabalho para quando ele pedisse, os seus liderados saberem o que é para fazer. Porque não ia adiantar nada ele não saber o trabalho e ele não explicar, não ensinar o trabalho para os liderados, para na hora que ele pedisse, os liderados estar entregando. Quando a gente fala a respeito de comunicação, o significado da palavra é comunicar uma ação, ou seja, a comunicação, ou você vai estar pedindo, ou alguém vai estar lhe perguntando alguma coisa, e a comunicação é essa linha de mão dupla, essa troca de informações, essa linha que você pergunta algo a alguém e essa pessoa te responde. Aí surgiu uma comunicação. Uma pessoa chegou para você, deu um bom dia, uma boa tarde e você respondeu essa pessoa. É uma comunicação. A comunicação é aquela hora que você, líder, você encarregado, você empresário, você dono de um determinado ambiente, você empresário ali, empreendedor, você precisa, antes de tudo, ter a clareza do trabalho. Se você presta um determinado serviço, vende alguma coisa, você precisa dessa clareza do serviço que você quer. E com isso você precisa sim trazer essa clareza para os seus liderados. Olha, aqui eu quero que vocês entreguem esse determinado produto para as pessoas, vocês vendam esse determinado produto para as pessoas e explicar para essas pessoas o produto, explicar isso, explicar aquilo, explicar os detalhes e tal. Para quê? Para que eles tenham ciência do que é para ser feito. Para que eles tenham ciência do que é para ser feito. Para quê? Para que na hora que você pedir, fulano, nesse produto aqui, você vai fazer o seguinte: em vez de você vender esse produto a R$50, como é o preço normal, você vai estar vendendo esse produto a R$80. Mas por que eu vou vender esse produto a R$80? Não, porque agora eu quero que seja reajustado esse valor, porque eu tive reajuste também e tal.
mas agora eu quero que você venda esse produto a R$ 80. Ok. Então a informação foi clara, a informação foi passada. Por quê? Essa pessoa sabe a função dela, que é vender o produto. Agora, se você quisesse que fosse vendido esse mesmo produto por R$ 80 e você não tivesse tido um diálogo com esse vendedor e informado que teve um reajuste ou que você quer que esse produto seja vendido pelo novo preço, e aí não teria como esse vendedor adivinhar, esse vendedor, sei lá, perguntar a outra pessoa se o preço estava certo ou se queria que você diminuísse ou fosse aumentasse o preço desse produto. Então ia acontecer que o vendedor ia continuar vendendo o mesmo preço do jeito que estava. E aí você ia chegar nele e falar, uai, mas esse produto é para estar sendo vendido a R$ 80. Ah, mas você não me falou nada. Não tem como eu adivinhar. Então é muito isso que acontece. As empresas hoje em dia, os líderes querem que seus colaboradores, seus liderados desenvolvam algumas atividades, mas elas não ensinam aquela atividade. Não ensina a forma correta de desenvolver aquela atividade. E aí é onde se perde a qualidade, se perde a eficácia daquela mão de obra. Se perde ali, no meio disso tudo, se perde a comunicação, se perde ali aquele vínculo saudável entre líder e liderado, entre empreendedor e cliente, contratante. Então se perde muito esses vínculos. Por quê? Novamente, voltando àquele ponto aonde a gente começou o bate-papo aqui. Se perde muito esse ponto, por quê? Porque cada um quer expor ali seu ponto de vista. Cada um quer convencer o outro. Por exemplo, se esse empresário ele chega no colaborador e fala para ele que quer que venda ele a R$ 80, e esse colaborador começa a questionar esse empresário, na maioria das vezes esse empresário ele já apela, é porque eu sou o dono aqui, eu estou falando que é para vender R$ 80 e é para vender R$ 80 e pronto. E ok, tá tudo certo, ele é o dono, ele tem que passar o que ele quer. Só que aí esse colaborador ele já fica meio naquela assim, meio naquela dúvida, mas por quê? Mas por que ele está querendo isso? Então, quando se tem um diálogo mais aberto, mais acolhedor, mais tranquilo, sem expor esse tom de autoritarismo, fica mais fácil da aceitação daquele pedido, daquela demanda. É a partir desse momento também que o colaborador, quando esse empresário ele tem esse colaborador mais próximo, falando, explicando o motivo daquele trabalho, explicando aquele trabalho em si, explicando a entrega, explicando o passo a passo, explicando como é o produto, isso fica muito mais fácil na hora que aquele empreendedor, aquele líder, aquele encarregado chegar e falar, não, agora vai ser assim. E daí esses questionamentos, provavelmente, eles serão praticamente zero, pelo fato que aquele colaborador ele já está entendendo todo o processo, ele já está entendendo toda a entrega. Então é justamente nessa hora que a gente precisa fazer tanto a primeira fase, por exemplo, quando um colaborador ele entra na empresa, o mais correto é fazer todo o processo de integração com aquele funcionário. É naquele processo onde vai se apresentar o setor, vai se apresentar ali, de repente, quando é uma empresa multinacional, tem diversos departamentos, que se vai, nesse processo de integração, vai se falar a respeito de cada processo, vai apresentar cada processo. Na hora que a pessoa for para um determinado setor, ele já vai entender para qual setor que ele vai. Então fica muito mais fácil. Quando ele chegar nesse setor, ele não vai se preocupar em aprender todas as outras funções. Ele vai se preocupar em aprender a função dele naquele setor específico e pronto. Porque na hora que chegar um pedido, na hora que passar uma informação, chegar ali a ser cobrado entre aspas, né, pedido
alguma demanda para ele, ele vai dominar aquilo, ele vai focar naquilo. Então isso é muito claro na hora que a gente entende que a gente precisa trazer isso tudo, trazer de forma leve, explicar de forma leve. Porque caso a gente não entenda isso, não deixe os colaboradores mais abertos para de repente dar uma sugestão, explicar um ponto de vista, transmitir uma ideia, afasta esses colaboradores. Esses colaboradores, eles não se sentem pertencentes. E é aí onde a gente precisa diminuir o ego. A gente precisa diminuir o eu sei mais. Ou o meu ponto de vista é o mais certo. Porque é a partir daí também que os nossos resultados vão embora. Pessoal, então esse foi nosso bate-papo de hoje aqui. Se você gostou, se fez sentido alguma situação de repente que já aconteceu com você, que você se identificou aqui, comenta aqui embaixo, deixa aqui sua vivência aí que você já passou de repente no seu trabalho, na sua vida pessoal, para mim saber aqui, para mim entender aí se o vídeo fez sentido para você, se de repente ali agregou valor aí na sua vida, beleza? Então eu fico muito feliz, desde já muito obrigado você que chegou aqui novamente, compartilha, deixa seu like, se inscreve aqui no canal também para que você esteja me ajudando aí a gente evoluir nesse canal, evoluir também como pessoa e assim que a gente esteja agregando valor, eu agrego valor para você, você agrega valor para mim e assim a gente vai evoluindo junto. Então desde já muito obrigado, te espero aí nos próximos vídeos.